Olá, continuando a nossa correção dos exercícios da nossa apostila, vamos aí para o progestão. Lembrando aí o que é o progestão? É a certificação, da entidade, a fim de buscar melhores práticas de gestão previdenciária, proporcionando um melhor controle, de ativos e passivos, com práticas de boa gestão que permitem a maior estabilidade na sua administração. Bom, o que é importante também se recordarem que são 4 níveis de aderência. Dentro desses 4 níveis, a entidade tem que se comprovar para a entidade certificadora que atingiu esse nível em todas as 24 ações. Então, são 24 ações e 4 níveis, tá bom? Não se esqueçam isso, tá? Por favor, que é muito importante. Outra coisa que é importante é a validade, que são de 3 anos, tá? O prazo de validade do progestão são de 3 anos. As áreas de controle dos repasses das contribuições, então eu tenho que ter observação na arrecadação, a função administrativa, nos investimentos, financeira e benefícios, tá? É muito importante vocês se lembrarem disso, tá? Todos esses recadinhos aí na nossa apostila, façam uma leitura deles, tá? Pra gente acertar o maior número de questões possíveis, cai muito na prova pró-gestão. Então estejam atentos a esse tema, é um tema tranquilo, mas que leva em consideração a leitura. Então não deixem de ler a nossa apostilinha, tá bom? Porque ajuda muito, muito mesmo vocês aí a fazerem os exercícios e também a não se esquecerem esses dados, simples aí para maior e melhor fixação, tá bom? Então vamos lá para a questão 37. Sobre o progestão, é correto afirmar: o progestão não pode ter controle de ativos e passivos. Bom, gente, está errado. O progestão é justamente, um melhor controle de seus ativos e passivos. Letra B. É a certificação institucional destinada aos institutos de previdência. Sim, é exatamente isso. Se você marcou a letra B, está correto. Questão 38. Assinale a alternativa incorreta. Lembrem sempre, que eu sempre venho reforçando aqui, de vocês observarem onde cada uma está falando, se é correto, se é incorreto, circulem, tá? Aqui está pedindo a incorreta. Alternativa A. Existem 6 etapas para a certificação na seguinte ordem: 1 a decisão inicial, 2 o termo de adesão, 3 o nível de aderência, 4 o diagnóstico, 5 a entidade certificadora e 6 a execução. É perfeito, são essas 6 etapas mesmo, então está correto. Letra B. Existem 4 níveis de certificação com requisitos distintos de acordo com o manual. Sim, perfeito. Letra C. O progestão possui 3 pilares: controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Perfeito, é exatamente isso. Alternativa D. São 26 ações avaliadas previstas no manual do progestão. Falso, tá, gente? São 26? Não. São 20. Opa, gente, tô errando aqui. São 24 ações. Então, o que está errado aqui é o quantitativo. Lembrem-se, são 4 níveis, 24 ações, 6 etapas. Eu preciso decorar esses números? Sim, gente, precisa. Mas assim, eu dou uma dica que quanto mais você lê, mais fácil vai ficar a fixação desse quantitativo, porque costuma sim cobrar em prova esse quantitativo. Então, se você marcou a alternativa D, que é a incorreta, porque são 24, você acertou. Questão número 39. O progestão é. Então, gente, é só lembrar, é a definição. O que é o progestão? É um programa de certificação para quê?
para visar o reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos regimes próprios, que está justamente definido na letra A. Então, se você marcou A, você acertou. A partir dos debates das reuniões do GT Certificação, foi elaborado um documento contendo os critérios de excelência em gestão dos RPPS, a serem avaliados por entidades certificadoras. Esse documento foi submetido à apreciação de entidades externas. Marque a alternativa que não apresente uma dessas entidades. Bom, isso aqui é uma questão histórica, na verdade, né? De como que foi, como que surgiu o Progestão, como que ele veio a ser trabalhado e quais foram essas entidades que auxiliaram, né, externas que auxiliaram nisso. Dentre essas, a única que não participou foi, das que estão aqui, deixo claro, foi a que está na alternativa B, tá? A CNP, ela não participou, tá bom? Questão 41. Após a publicação da versão inicial do Manual do Progestão, por meio da portaria da Secretaria de Previdência Social 03 de 2015, foi alternativa A. Foi divulgada uma lista com os entes que participarão do programa. Então, foi divulgada essa lista desses entes e eles participaram dessa fase teste lá do Manual Progestão. Vamos para a questão 42. Questão 42. A estrutura de processos, né? Lembra que aqui o Manual do Progestão busca o quê? Busca uma padronização, né? Para melhores práticas de gestão. Então, a estrutura é representada por diversos níveis, segundo o modelo de cadeia de valor agregado, que podem ser decompostos. Então, eu passo os níveis, né? Como que ele é feito. Primeiro, macroprocesso, depois eu vou para um processo, depois fluxos, operações e tarefas. Se você marcou a alternativa E, você acertou. Eu não vou entrar no detalhe do que é cada um, porque nas próximas questões a gente já está falando sobre isso, tá bom? Questão 43. A fim de se obter uma visão sistêmica e abrangente, o conjunto de processos de uma organização. 1. O que é o 1? Retrata os principais elementos de um fluxo de um processo para identificação rápida, mas omite detalhes menores dos fluxos de trabalho. Então, o que é? Retrata os principais elementos de um fluxo de processo. É um diagrama, tá, gente? Então, já ficamos aqui com a D ou a E, tá? Então, o que é um diagrama? Ele retrata justamente os principais elementos de um fluxo de processo para se identificar de uma forma rápida o que é aquele trabalho, mas omite maiores detalhes, tá? 2. Fornece visão mais abrangente dos componentes do processo, permitindo visualizar o relacionamento com outros elementos, como atores, eventos e resultados. Esse é um mapa, tá? Então, uma visão mais abrangente é um mapa. Quando sempre está falando uma visão mais abrangente dos componentes do processo, é mapa. E 3. Representa um determinado estado atual ou futuro do negócio e dos recursos envolvidos, como pessoas, informação, instalações, automação, finanças e insumo. Modelo. Então, fica correto a alternativa E. Com a revogação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da Portaria 185 de 2015, alterado, vou esperar o helicóptero passar, alterado pela Portaria 577 de 2017, qual certificado deixou de ser exigido como pré-condição para a certificação? Gente, o CRP. Aqui eu vou contar só um pouquinho para vocês, porque o CRP era um dos critérios que eram exigidos para se tirar o Progestão, tá? Quando a empresa que o RPPS contratava, a entidade certificadora, vinha visitar o regime próprio, a fim de ver se as ações estavam implementadas, uma dessas observações para se ter o Progestão era justamente se o município tinha o certificado. Contudo, isso deixou de ser exigido
pelo fato de que um dos critérios de renovação do certificado é justamente o repasse previdenciário, que impede, inclusive, tirar o CRP. Então, qual culpa teria o regime próprio se porventura ele não estivesse recebendo o repasse previdenciário, por um exemplo? Então, em razão disso, deixou de ser exigido o CRP vigente para se ter o progestão, tá? Porque as práticas do Instituto não podem ser penalizadas, né? No caso, não precisa ter essa pré-condição para essa certificação mais, tá? Então, quando vai ser realizadas as etapas de certificação, aquelas 6 etapas, não é olhado essa condição mais do município ter ou não o CRP. Por quanto tempo terá validade? Essa tá fácil, né, gente? 3 anos. Não se esqueçam, 3 anos, tá bom? Questão 46. Julga as afirmações abaixo sobre gestão e controle de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas e marque, olha qual que a gente vai marcar? A incorreta. Alternativa A. Recomenda separar apenas alguns níveis que, após o primeiro recenseamento previdenciário, seja implantado o procedimento de atualização anual dos aposentados e pensionistas no mês de aniversário. E que posteriormente, gente, já vamos dar uma pausa aqui, é essa que está incorreta. Por quê? Porque é muito importante para um regime próprio, que é uma das exigências, né, do progestão, é justamente o seu recadastramento anual, que é esse recenseamento previdenciário, tá? Então, que ele ou seja feito anualmente. Por quê? Para você ter um maior controle de dados dos seus servidores, tanto ativos quanto inativos e pensionistas, para que não se corra o risco de pagar benefícios a quem já veio a óbito e não tenha, por conseguinte, algum dependente. Também para a sua base de dados atuarial ser verossímil, tá? Porque aquele estado da pessoa civil pode mudar, a pessoa pode ter casado, pode ter divorciado, pode ter se tornado viúva. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, quando cair alguma questão falando assim, olha, que não é importante, que não há necessidade, esqueçam, tá? Uma das coisas importantes do Progestão é a sua base cadastral estar sempre atualizada. Então, vamos para a questão 47. Dentre os princípios fundamentais apresentados, quais são ligados à governança? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Qual desses são ligados? Gente, todos, tá? Eu já vou dar a resposta aqui. É importantíssimo, né, quando é olhado para a gestão, se existe realmente todos os dados daquele RPPS no portal da transparência. Equidade é no sentido de tratamento, tá? Então, todas as pessoas aqui, quem for recorrer, requerer algum tipo de benefício junto ao regime próprio, o tratamento ser dado da mesma forma. Prestar contas, tá? Então, quando os dirigentes prestam contas para o conselho, ou chamam a sociedade em geral para uma audiência pública, a fim de prestar contas, né, de mostrar como está funcionando o regime próprio, também está ligada à governança. E a responsabilidade corporativa, né? Cada um dentro do progestão, daqueles dirigentes, tem a sua responsabilidade bem determinada, a fim de que consiga até se apurar em caso de falha quem o cometeu, tá bom? Então, a letra D está correta, é essa a opção. Questão número 48. Olha, marque a alternativa incorreta. A. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais cabíveis, a unidade gestora do RPPS e o ente federativo devem atuar de forma coordenada com o objetivo de adotar medidas preventivas que visem a redução de riscos inerentes ao ambiente do trabalho e das situações que provocam adoecimento ou incapacidade laborativa dos seus servidores, né? Perfeito. Alternativa B. Devem ser implantados os controles e documentos obrigatórios exigidos para a concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos e sempre
que possível, deve-se adotar medidas protetivas que eliminem ou minimizem as situações de risco, que geram o direito à concessão desse benefício? Não, esse está errado, tá? Explico por que está incorreto. Então, devem ser implantados no regime próprio controles e documentos obrigatórios exigidos para a concessão de aposentadoria. Sim, nós temos que ter formulários, mas no que pese, a aposentadoria especial, gente, isso cabe ao órgão empregador, tá? Não é obrigatoriedade do regime próprio fazer o laudo de condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Não é ele que faz o perfil profissiográfico previdenciário, tá bom? Essa questão de disponibilidade de EPI, né, que são as medidas protetivas, isso também é o órgão empregador, tá? Então, por isso está incorreto. Alternativa C, vamos ler as demais, só para efeitos de conhecimento. O relatório de gestão atuarial constitui importante ferramenta de monitoramento dos resultados contábeis e de investimentos do RPPS. Perfeito, tanto é que quando é feito, né, o estudo atuarial, é obrigatório, né, o envio do balanço patrimonial para se olhar justamente esses resultados contábeis, né, para apurar eles, e também o relatório de investimentos do ano anterior para se ter noção de como está o ativo, qual a rentabilidade que ele tem feito, se bateu meta, se não bateu meta. É isso. Alternativa D. É importante destacar que o estudo técnico de aderência deverá observar, no mínimo, o conteúdo exigido para as entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Resolução 18 de 2006 e da Instrução Normativa da Previc 07 de 2013. Perfeito? O certificado de regularidade previdenciária possui validade de 180 dias. Também está correto. Então, se você marcou a B, você acertou, porque é a única errada. Tem dúvidas? Ficou aí com alguma questão? Quer discutir? Deixe seu comentário aqui. Se gostou, deixa um like. E vamos para o próximo vídeo no tópico 11 daqui a pouquinho.